Ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar hoje a ação penal contra o senador Ivo Cassol. Ele é acusado de favorecer empresas em licitações quando prefeito de uma cidade no interior de Rondônia. Mas antes, no início da sessão, o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, divulgou dados referentes à repercussão geral em julgamentos realizados no primeiro semestre. Os números foram apresentados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa disse que no primeiro semestre deste ano, o Supremo julgou 29 processos com repercussão geral reconhecida. Esse instrumento é aceito nos recursos de grande importância jurídica, social e econômica. Resultado: a iniciativa do STF refletiu em mais de 65 mil casos analisados pelos tribunais de todo o país. No plenário virtual foram analisados 38 temas da repercussão geral. Dentre esses temas, chamam a atenção para o fato de que 19 já permitem a aplicação pelos tribunais de origem dos seus efeitos. São os casos de repercussão geral reconhecida com a aplicação da jurisprudência reafirmada da Corte e aqueles em que a repercussão geral foi recusada. Em seguida, a Corte começou a analisar a ação penal contra o atual senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia. A história se refere à época em que ele foi prefeito de Rolim de Moura, no interior do estado. A relatora detalhou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, apresentada em 2004. De acordo com as investigações, Ivo Cassol teria liderado um esquema de fraude em licitações de 1998 a 2002. 8 empresas teriam sido escolhidas em quase todos os processos licitatórios para realizar obras de aproximadamente 8 milhões de reais. Exames periciais realizados nos processos licitatórios, nos quais figuram sempre algumas das empresas referidas em regime de alternância, atestam que em todos eles o processo foi viciado, havendo promiscuidade entre as informações apresentadas pela Prefeitura e as fornecidas pelas empresas licitantes, o que se revela pelas inúmeras coincidências existentes entre esses documentos. A denúncia aponta ainda que Ivo Cassol tinha ligação com as empresas e parentesco com os sócios e que houve fraude também quanto ao tipo de licitação. As licitações de obras e serviços de engenharia se deram quase que exclusivamente sob a modalidade convite. O expediente utilizado para tanto era o fracionamento do objeto da licitação em parcelas distintas, de modo a que o valor, uma vez fracionado, permitisse o convite. O Ministério Público Federal reforçou que tudo está provado em estatísticas. A denúncia é bastante detalhada quanto à fechada relação entre as empresas envolvidas. O bloco do Ivo Cassol ganhava quase tudo. Percentuais altíssimos nas disputas de licitação. Ao se pronunciar no plenário, a defesa negou que o então prefeito tenha agido contra a lei. Afirmou que a denúncia não tem fundamento e é baseada apenas em especulações e questionou a legitimidade do Ministério Público de investigar. Seria estranho que o Ministério Público Polícia fosse atribuída a função de exercer o controle externo desta própria polícia. O advogado colocou também em dúvida a perícia realizada. O promotor responsável, inimigo, fidagal, mineral, mortal, orgânico, em relação ao réu Ivo Cassol, conduziu as investigações de maneira parcial. Obteve perícias realizadas por um perito que é seu compadre. Mais do que isso, pressionou e constrangeu testemunhas. E quem está ao vivo no STF tem mais informações sobre a decisão do Supremo sobre esse caso é a repórter Daiane Garcês. Boa noite, Daiane. Como foi a votação? Boa noite, Érica. Por enquanto, ainda não há uma decisão do Supremo a respeito desse caso. O julgamento foi interrompido e deve ser retomado na sessão desta quinta-feira com o voto do revisor, ministro Dias Toffoli, e em seguida com o voto dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, existe apenas o voto da relatora. A ministra Carmen Lúcia votou pela condenação do ex-prefeito Ivo Cassol e do então presidente, então vice-presidente da Comissão de Licitação do município, por entender que eles fraudaram, sim,
processos licitatórios durante o período de 1998 e 2002. De acordo com a ministra, a principal prova dessa fraude para beneficiar pelo menos 5 das 8 empresas que ganharam praticamente todas as licitações foi o fato deles terem fracionado os valores das obras a serem realizadas para poder optar pela modalidade convite na licitação e não tomada de preços. Com essa modalidade convite, uma modalidade menos rígida, com menos exigências, eles puderam impedir a participação de outras empresas nos processos licitatórios. Agora, vale ressaltar que a ministra votou pela absolvição dos dirigentes de empresas, dirigentes citados no processo, por entender que na ação penal não há provas de que eles participaram das licitações já com a intenção de se beneficiar das irregularidades. Antes do voto, a ministra, acompanhada de toda a Corte do Supremo Tribunal Federal, rejeitou todas as 5 preliminares, os 5 argumentos apresentados pela defesa. Entre eles, o fato de que o Ministério Público não tem legitimidade para investigar. De acordo com os ministros do Supremo, neste caso, a investigação foi no inquérito civil e não no inquérito criminal. E foi a partir de uma suspeita de um crime contra a administração pública. Portanto, o resultado desse julgamento deve sair na sessão desta quinta-feira. Érica. Obrigada, Daiane, pelas informações.